certo? A Terra é composta não apenas por dois movimentos, como costumamos ouvir falar, movimento de rotação e translação, né? Mas ela também é composta por outros movimentos, né? Além do movimento de translação e rotação, a Terra também é composta pelo movimento de pressão dos equinócios e pela nutação, né? Quais as diferenças entre esses movimentos? Né? A rotação é um movimento que a Terra faz em torno de si mesma em aproximadamente 23 horas e 56 minutos. A rotação é um movimento que ela faz em torno do Sol, com a duração aproximada de 365 dias, 5 horas e 59 minutos. Isso é o que vai proporcionar a cada 4 anos o chamado ano bissexto, com um dia a mais no mês de fevereiro. A pressão dos equinócios é um movimento de deslocamento do eixo da Terra durante aproximadamente 26 mil anos. É o tempo que esse movimento leva para poder acontecer. E o nutação é uma pequena oscilação periódica também que ocorre no eixo da Terra, que dura aproximadamente 18,6 anos para que esse movimento aconteça. Não são movimentos consequentes. Aqui nós temos um exemplo do movimento axial, que é o mesmo movimento que nós vimos antes, movimento de pressão equinócio, certo? Nós temos aqui o movimento de rotação, vocês podem ver como é que se dá o processo, dia e noite. Né? E aqui nós temos um movimento de translação, um movimento em que a Terra faz em torno do Sol, proporcionando o solstício e o equinócio. Né? A sucessão dos dias e das noites. Esse é um processo que ocorre graças ao movimento de rotação do planeta, onde nós podemos observar, né, a metade do planeta ele fica escura à noite e a metade fica clara, que é o dia, ou seja, essa metade clara é a metade iluminada pela luz solar durante 12 horas do dia aproximadamente. O dia e a noite resulta do movimento de rotação da Terra. À medida que a Terra gira em torno do seu eixo imaginário, né, muito se fala em eixo da Terra e tal, mas esse eixo não é um eixo real, é algo fictício, algo que se é usado pela geografia, entre outras ciências, para designar esse movimento que ocorre em nosso planeta, né, movimento de rotação. Metade do nosso planeta fica iluminado pelo Sol e a metade fica sem a luz solar, ou seja, separando o dia da noite. Período de aproximadamente 24 horas, como já foi falado antes. Nessa imagem vocês conseguem ver esse imaginário aqui, cortando a Terra de norte a sul, e no centro aqui a linha do Equador, o principal paralelo. Nas pontas, nos dois extremos aqui nós temos o Polo Sul e o Polo Norte geográfico do nosso planeta. Movimento aparente do Sol. Né? Quando nós falamos de movimento aparente do Sol, nós pensamos que o Sol está se movimentando. É aquele momento em que, ao observarmos, ao olharmos para o alto, pensamos nesse processo giratório do Sol em torno do nosso planeta. Mas, na verdade, o Sol ele é uma estrutura fixa, certo? Que fica no centro do nosso sistema solar. Ou seja, o Sol ele não se movimenta ao redor da Terra, e sim a Terra e os outros planetas se movimentam em redor do Sol. Esta ilusão resulta, né, do fato de a Terra ter um movimento de rotação, e esse movimento é que vai proporcionar, né, quando a Terra ela está em seu giro constante, de oeste para leste, então ela vai proporcionar que nós tenhamos essa visibilidade relacionada ao Sol. A orientação diurna pelo Sol ela é bem simples. Nós podemos fazer observando o momento do nascer do Sol e o momento do pôr do Sol. Né? Esse momento de nascer nós sempre teremos como ponto específico o leste e o poente o oeste. São as duas extremidades que nós podemos estar usando para ajudar no nosso posicionamento geográfico. Né?
quando nós utilizamos ali as coordenadas norte, sul, leste, oeste, então nós podemos observar através do nascer do sol, do lado onde o sol nasce, esse lado vai ser o leste, então nós podemos nos posicionar desta forma. O nosso lado direito sempre nesta direção. Verifica a sucessão de dias de noite, observação do movimento aparente, tudo isso graças ao movimento de rotação. O movimento de translação é um outro movimento do nosso planeta. Esse movimento, ele é um movimento que se dá, né, em torno do Sol. É um movimento que a Terra faz. Aí sim, a Terra, ela sim, se movimenta em torno de um astro maior, que é o Sol. Né? A Terra, ela fica em órbita dessa estrela, que é a nossa principal estrela, a estrela que faz parte do nosso sistema. O tempo que um planeta demora, né, a descrever uma volta completa em torno do Sol chama-se de período de translação. Como já falamos antes, esse período ele ocorre basicamente um ano, né, naquilo que nós chamamos de um ano, de aproximadamente 365 dias, né, e 6 horas. Os planetas movem-se em torno do Sol segundo elipses e o Sol ocupa um desses focos, né, a relação Terra. Vamos ver um pouco sobre isso aqui, né? O ponto da órbita mais afastado do Sol chama-se afélio, que é aproximadamente 1,525 vezes por 10 oitavos de quilômetros de distância do nosso planeta. E o ponto da órbita mais próximo do Sol chama-se periélio, né? É o que vocês podem observar um pouco nesse mapa aqui, e lá na frente nós iremos ter uma visão mais clássica com uma imagem, né, em GIF sobre essa informação. Eixo de inclinação da Terra, né, que é aquilo que nós chamamos de eixo imaginário, é um eixo que faz um ângulo de 23 graus e 27 minutos de forma perpendicular, ou seja, no plano orbital do nosso planeta. A posição relativa do eixo de rotação em relação ao Sol não é sempre a mesma ao longo do ano, né? Isso varia bastante de acordo com a posição que o nosso planeta esteja em relação ao Sol. Então, o eixo ele vai poder estar também ajudando aí na formação daquilo que nós chamamos de estações do ano, né? Primavera, verão, outono e o inverno. Aí nessa imagem nós podemos ver isso de uma forma bem mais clássica. Nessa imagem aqui, ó, nessa posição aqui, a parte sul do nosso planeta, o hemisfério sul, ele recebe mais luz solar, certo? Isso aqui é o verão para nós. Em compensação, nessa outra parte aqui, olha, o hemisfério sul, ele recebe menos luz solar. Isso é o inverno para nós. Quando é inverno no hemisfério sul, é verão no hemisfério norte e vice-versa. Quando é primavera no hemisfério sul, é outono no hemisfério norte e vice-versa. Inclinações dos raios solares, que é um outro fator bastante consistente com relação ao processo de inclinação do nosso planeta, né? Quanto mais próxima for a distância de um determinado ponto do nosso planeta para o Sol, menos radiação solar esse ponto vai receber. Aqui o primeiro ponto aqui do texto fala o seguinte: quando a inclinação é grande, a luz solar que chega à Terra distribui-se por uma maior área e por isso aquece menos. É o que acontece, por exemplo, nas zonas subtropicais e polares do nosso planeta, onde a luz solar ela chega com uma incidência menor, ou seja, com uma abrangência muito menor do que na região central, onde está localizada as regiões tropicais do nosso planeta, onde a luz solar ela é mais bem distribuída e aquece mais o nosso planeta. Aqui nós temos outra imagem bem clássica dos movimentos, né, do movimento de translação, que também vai nos mostrar com mais clareza, né, essas estações do ano. Solstício de dezembro, ou seja, 22 de dezembro, aqui nós temos o início do inverno no hemisfério norte e, consequentemente, o verão no hemisfério sul.
né, o equinócio de março, solstício de junho e o equinócio de setembro. Cada um desses pontos aí são referentes à questão da primavera, verão, outono e inverno. Novamente, as estações do ano, né? Aqui nós podemos observar uma relação, né, de A até B, é inverno no hemisfério norte, porque os raios solares que nele incidem são muito inclinados, aquecendo pouco a superfície terrestre naquela região. Em contrapartida, no hemisfério sul, que vai ser verão, vai ter uma maior incidência de luz solar, ou seja, vai ter mais luz, vai ter mais calor, certo? No verão, ou no inverno, melhor, as noites elas são mais longas que os dias, né? E esse período ele vai acontecer basicamente no hemisfério norte, de 21 de dezembro a 22 de março. Aqui nós temos a questão da primavera no hemisfério norte. Vocês também podem observar essa questão de datação. O equinócio de março, que vai do dia 21 ou 20 ou 21, inicia-se no hemisfério norte, né? Aqui o verão no hemisfério norte, que também tem início basicamente em junho e vai a meados de setembro. O outono no hemisfério norte, da mesma maneira, né? Ele inicia em março e conclui-se em junho. E aqui no final nós temos uma imagem, como eu falei para vocês, essa imagem aqui é que vai nos falar sobre o periélio e sobre o afélio, que são as duas formas, né, de distanciamento do nosso planeta quando do movimento de translação. E eu vou abrir aqui uma imagem na internet para vocês dar uma olhada também nessa imagem aqui. Observem. Isso, essa imagem aqui é uma imagem então, clássica dessa movimentação do nosso planeta. Vocês podem ver aqui, né? Inverno, verão. 21 de março aqui no hemisfério sul vai ser outono e 23 de setembro no hemisfério sul vai ser primavera. É uma consequência. Os solstícios de inverno e de verão e os equinócios de outono e primavera. Valeu? Então, vamos ter uma atividadezinha aí depois para vocês fazerem.